tudo. Olá! Estamos aqui para mais uma aula de linguagens. Importante também você saber o uso de algumas palavras. Essencial quando você vai redigir. Qual porquê eu vou usar, se é mal com U, se é mal com L. Nossa, é imprescindível que você redija adequadamente, certo? Então vem comigo, chuchu. Olha o que acontece. A palavra porquê, né? Ela pode ser escrita junta, unida ou separado. Em separado. Quando ela também pode ter acento ou não. Então vamos lá, temos 4 versões do porquê. Porquê junto, sem acento, porquê separado, sem o acento, o porquê aqui junto com acento e o separado sem acento. Bom, são algumas situações que nos fazem optar por um ou outro porquê. Você precisa ficar atento, né, a algumas regrinhas. Tem algumas regras que já são fáceis, antigas, como o porquê separado na pergunta, isso é muito comum. Ah, sentiu o porquê de pergunta sempre separado, ok? E o porquê de resposta é sempre junto. Isso mesmo, são coisas que você aprendeu durante aí a sua vida acadêmica, escolar e está ok. Mas tem algumas duvidazinhas e aí vai ficar bem fácil para você entender agora. Veja só, o porquê junto, né, sem acento, ele é uma conjunção. Então, o que é que eu faço para guardar? Eu troco por pois. Veja, não fui à aula pois estava doente, né? Então aqui, não fui à aula pois estava doente, eu vou usar no lugar aqui, qual porquê? O porquê junto. Esse porquê junto, porque está no lugar do pois. É a conjunção. Bom, mas aí esse é simples, fácil, só é fazer essa troca. E o porquê separado? Ele tem alguns casos, veja só. É esse que traz mais dúvida. Claro que o porquê na pergunta ninguém tem essa dificuldade. Sempre vai ser o porquê separado, sem acento. Mas e no meio da frase? Pois é, ele pode aparecer, chuchu, no meio da frase. Como é que você faz então? Bom, mas aí no meio da frase coloquei aqui, ó, 3 situações em que ele aparece ali no meio e que você pode facilmente trocar e não errar mais. Como assim? Se eu trocar o porquê por a razão pela qual ou o motivo pelo qual e encaixar na frase essa troca, então significa que o porquê que você está procurando é o separado. Veja só, vou explicar por que faltei. Vou explicar a razão pela qual eu faltei, ou o motivo pelo qual. Se eu troco o porquê por a razão pela qual, é esse que é o separado, certo? Uma outra dica, olha que legal. Pela qual ou pelas quais. Se eu trocar o porquê pelo singular, né? Pela qual, só por essa expressão, pela qual. Ou pelas quais, né? No plural, aí esse porquê também é o porquê separado, sem acento. Vem comigo. É injusta a situação porque ela passou. É injusta a situação pela qual ela passou. Troquei esse porquê aqui pela qual. E aí o pela qual encaixou bonitinho, por isso que é o separado sem acento. Outra situação, anseio porque você volte. Anseio por alguma coisa. Veja que esse por aqui, ele é uma preposição. E esse que aqui, ele vai ser uma conjunção. Então, esse por, na verdade, está ali ligado ao verbo, mas é uma outra situação que eu tenho porquê separado e sem acento. Certo? Bom, anseio por alguma coisa, porque você volte. Bom, esses são alguns casos do porquê. O porquê separado, sem acento, ele traz essa dúvida quando ele está no meio da frase, mas é só fazer essa troquinha. Vamos guardar esses 3 casos, tá? Guardando o caso do a razão pela qual, só o pela qual e esse por junto do verbo, certo? Tá, então vamos lá agora para mais um caso do porquê, esse porquê junto com acento. Muito fácil, chuchu. Como é que você faz para guardar esse porquê aí com um acento? Fácil, ele vem sempre com alguma coisa. Ou ele vem com artigo ou um pronome. Ah, Cintia, mas eu não estou lembrando que é artigo ou pronome. Ele vem precedido de algo, veja só. Não sabia o porquê. Olha lá, aqui está precedido do artigo o. Ele nos interrogou com muitos porquês. Aqui ele vem, ó, com a palavrinha muitos antes. Você percebe que esse muitos acompanha o porquê, você percebe que esse o acompanha o porquê. Então, quando ele vem com esses acompanhantes aí, ou determinantes, a gente usa o porquê, que vai ser o junto com o acento, tá? Bom,
O porquê separado sem acento aparece onde, Cíntia? No final da frase. Tem uma ênfase, ele é mais forte, por isso ele vai aparecer no final. E olha, pode ser pergunta, né? Ele é separado, né? Mas também pode ser uma pergunta indireta. Esse é um caso importante. Veja só. Você faltou ontem por quê? Veja a ênfase que eu dou aí. Então é uma pergunta, né? Por isso ele está separado e ele no final. Como ela está no final, é enfático, põe um acento. Eles, desculpe, nos traíram, mas jamais saberemos por quê. Esse porquê, né? Jamais saberemos a razão pela qual. Pois é, só que aí ele está no final. Quando ele está no final, aí eu vou colocar o porquê com um acento. Certo, aluno? Bom, e aí agora vamos para mais 2 casos importantes que trazem uma certa confusão, que são o mal com U, mal com L. Meu Deus, como eu vou escolher mal com U ou mal com L? Eu vou escrever, desculpe. E o mas e o mais também, quando eu estou lá fazendo um texto, redigindo, escrevendo um e-mail, e aí eu tenho essa certa dificuldade. Como é que você faz então? É só prestar atenção, bem legal que você vai entender. Mal com U é o contrário de bom. Então, se eu souber o oposto, eu troco o oposto na frase, fica legal. Aí eu consigo escrever bonitinho. Mal com L é o contrário de bem. Pois é, se encaixou bem ali na frase, então aí eu vou escrever o mal com L. Você quer ver como é fácil? Ó, esse foi um mau exemplo, esse foi um bom exemplo. Né? Lobo mau, lobo bom. Então, o lobo mau vai ser com U e o mau exemplo vai ser também com U, porque eu troquei pelo bom e encaixou. Certo? Bom, ele agiu mal não socorrendo. Ele agiu mal não socorrendo a vítima, por exemplo. Agiu mal, ele agiu bem. Agiu bem e encaixou. Por isso que aí eu vou usar o mal com L. Veja o mal com L e o mal com U. Fácil de você fazer a diferença. Para terminar, o mas e o mais. Esse aqui de oposição e esse aqui é de acréscimo. Não quero mais isso, ideia de acréscimo, estudou, mas não passou. É isso aí. Mais uma aulinha para você. Até mais.